Olá, boa noite. Estamos aqui numa live muito esperada aqui. Olá, Lívia. Boa noite. Deixa eu já convidar você. Enviou uma solicitação. Deixa eu ver aqui. Olá, Lívia. Tudo bem? Tudo Tudo bem, certo? você, Irani? Que saudade! Tudo bem também. Saudade também de você. Vamos mandar os aviãozinhos aí para chamar a nossa audiência. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma musiquinha aqui. Vamos! Olha, entrou já Boa uma noite a todos que Cláudia. estão entrando, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui. Enquanto a gente vai chamando aqui, entrou o Leandro, boa noite, sejam bem-vindos. Vou colocar uma musiquinha, você está escutando? Estou. Tá? Tá muito alto? Não, tá ótimo. Tá. Enquanto a gente chama aqui um pouquinho, vamos chamar o nosso pessoal aqui. Aí vamos ter um assunto bacana aí para Seja bem-vindo, conversar. Boa noite, Leandro, pessoal. Quem está Avani, chegando, Cláudia. clica no aviãozinho para ir chamando a audiência, né? É Clica isso. no coraçãozinho também para aumentar a visualização. Chama todo mundo. Se você tem algum parente, algum amado que sofreu de depressão ou que está sofrendo, né? Chama ele para vir participar aqui dessa live com a gente. E hoje nós vamos Tá? falar desse tema importantíssimo, né, Irani? Que é sobre a depressão. Quantas pessoas hoje, nesse período de pandemia, estão passando por depressão, doente, que às vezes as pessoas acham que não é doença a depressão. E a depressão, ela é uma doença. Só quem já passou por isso é que pode falar com tanta exatidão. Eu passei por isso que eu quero aqui compartilhar com vocês. Eu fui no fundo do túnel, Certo, mas muito eu bem. pude Eu sair. também vou estar compartilhando a minha experiência aí também, que eu não imaginava o que é esse, né, o que era a depressão, né? Mas aí nós vamos devagar aí compartilhando, né? Lívia, gratidão por você ter aceito o convite, né, para participar. Eu sei que você tem uma história linda, né? E Eu que vamos, a agradeço, Irani. Lucinéia. Lucinéia, boa noite. Eu agradeço pelo Jussara, boa convite. É um noite. Todos prazer que estão enorme estar chegando aqui. ter, Muito poder obrigada, compartilhar um sim, pouquinho da minha pela. história para as pessoas perceberem que elas também podem sair dessa doença, né? Essa depressão, que também elas têm muita coisa ainda para viver, que é através da doença é onde que a gente consegue entender o nosso verdadeiro propósito de vida, às vezes os desafios na doença. E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a depressão que tá dando eco. Boa Será noite, que eu saio ou entro novamente? Tá dando eco? Tá. Pessoal, a fala da Lívia está com eco. Deixa eu sair, eu vou É, pedir para entrar. Tá tá bom? bom então. Eu aguardo aí. Aguarde aí, gente. Essa live está Tá bom, aguarde maravilhosa. aí que ela já vai sair, mas já volta. A fala da Lívia está com eco, né? É verdade. Mas ela vai entrar, parece que ela está com dois Instagrams abertos. A Lívia entrou novamente, vamos ver agora. Isso. Como é que tá agora? O som está bom? Para mim tá bom, Tá tendo mas parece que eco tem um novamente? eco. Parece que tá. Será?
Você tá com 2 celulares? Não, só tô com um Não, só celular. tô com um celular. No Instagram? Só tá com um celular? No Instagram. No Instagram. Ah, Lucinéia, tá Faz com assim, eco? me Mas manda o assim, convite me manda o você. convite você. Tá, você sai e eu mando o Organiza convite. Tá, Organiza. tá bom. Saiu, então vamos lá. Tá do mesmo jeito, né? Vou chamar aqui, convidar, vamos ver se dá certo. Oi. E agora? Oi. Melhorou? Ela é tão poderosa que sai 2 vozes. E agora, Lucinéia, tá com eco ou não? Tá bom. Pra mim, Tá pra mim saindo não com tá com eco? eco. Saindo com eco? Eu tô ouvindo com eco. Eu tô ouvindo com Acredito eco. que também Acredito que também está Você tem saindo. está foninho? saindo. Será que eu tenho que pôr o Tenho, fone? mas vamos ver Tenho, aqui. Eu mas vou colocar aqui. vou colocar aqui. Vamos ver se vai dar. Vamos ver se vai dar. Tá. Melhorou, né? Mas deixa eu ver também se eu coloco meu foninho. Tá me Você ouvindo? tá escutando? Olá. O som tá falhando um pouco, você travou. Melhorou Oi? um pouco? Tá me ouvindo? Isso. Eu tô ouvindo. Lucinéia, melhorou agora que nós fizemos foninho? Melhorou? Mas está falhando a sua conexão, parece, Lívia. Ficou 10 a voz. Tá. Show. Tá ótimo. Só que eu não tô vendo a Lívia. Para mim tá falhando a Lívia aqui. Ela saiu. A Lívia saiu. Eu acho que deu algum probleminha na conexão dela. Mas vai dar certo, gente. Vai dar certo. Olá, Lívia. Deixa eu te chamar novamente aqui. Ok, convidar. Vamos lá. E aí, melhorou? Isso. A voz ficou boa. Ela está congelada, mas agora. E agora, Luciné? Ela voltou? Para mim tá tudo normal aqui, tá tudo bem. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão Vai ouvindo? acontecer, por mais que tenha algo aí querendo dar errado, mas vai acontecer. Mas vai dar certo, já deu certo, já deu certo, Felícia. Vocês estão me Já ouvindo? deu Tá perfeito? certo. Como que tá a minha voz? Tá dando para ouvir? Estão ouvindo? Fala. Obrigada, Lu. Perfeito, obrigada. Boa noite, Valquíria. Boa noite a todos aí que estão. Talvez tenha alguém aí que a gente não tenha visto, né? Então, hoje nós vamos ter uma live aqui com uma mulher extraordinária, né? Então, daqui a pouco nós vamos falar também o porquê, né? E eu fico muito feliz. Ok, Valquíria, boa noite. Então, eu fico muito feliz em você ter aceito o convite, viu, Lívia? Porque é um tema tão pertinente, né? Tão importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Tantas pessoas tendo, assim, sofrendo de doenças emocionais, né? E a gente, às vezes, não sabe e só quem passa pelo processo é que entende o que é isso, né? Olá, boa noite, Caroline. Então, Lívia... Depois eu vou falar um pouquinho de mim também, né? Mas eu gostaria que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho de você, da sua vida. Enfim, vamos lá, Lívia. Fique à vontade, seja muito bem-vinda e gratidão por você ter aceito o convite de estar aqui comigo, tá bom? Gratidão, eu que agradeço pelo convite, Irani. É um prazer enorme estar aqui e poder dividir um pouquinho da minha história com essa audiência linda que está aqui nos assistindo. E que eu espero poder inspirar muitas pessoas, porque um dia eu tive depressão. Não é por nada que a Irani me convidou para participar, né, desse programa, porque ela está com o tema falando sobre depressão. E quem é a Lívia? A Lívia é a filha do Pai Todo-Poderoso. Eu sou a filha de Deus e estou aqui. Eu estou nesse mundo para ajudar a transformar a vida, a contribuir com vida. Fazer com que as pessoas possam ter mais qualidade
ser pessoas melhores e entender o real propósito da vida dela. Eu sou terapeuta, trabalho com terapias para ajudar na identificação de propósito, inteligência emocional, mentora na área de inteligência emocional, escritora best-seller. E eu amo o que eu faço. Adoro lidar com vidas. Esse é a minha missão, é poder contribuir, fazer a diferença na vida de alguém. E estou aqui hoje para fazer a diferença na vida de quem estiver nos assistindo. E se você não é uma pessoa que já teve ou tem depressão, tem alguém que tem depressão na sua família, encaminhe essa live. Encaminhe essa live vai servir, porque assim como eu tive depressão, a Irani teve depressão, e hoje nós estamos aqui para contar a nossa história. E nós superamos. E nós não nos vitimizamos por causa de depressão, e sim nós entendemos. Nós precisávamos passar pelo fundo do poço, como diz pelo deserto, para nós podermos contar a nossa história e erguer outras pessoas que estão nesse deserto. Que nós não passamos no deserto por um acaso. Nós passamos para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual, para sermos pessoas melhores. Então, quando você está no deserto, eu quero que você hoje, a partir de hoje, qual que seja o seu deserto, você olhe com ele com amor, com carinho e abrace esse deserto, porque é nele que você vai crescer, é nele que você vai evoluir e ser a pessoa que você nasceu para ser. Que legal, eu sei que você tem uma história linda, né? E Lídia, assim, me conta assim, o que ocasionou, quando que você teve a depressão, né? E você tem assim algum motivo, né? O que levou? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Eu vinha do ambiente organizacional, trabalhava muito tempo no ambiente organizacional, antes que eu estava vestindo uma capa. Essa capa me fez não se sentir tão feliz. Eu gostava do que eu fazia, mas eu me sentia parecendo que faltava algo, um buraco. E para ter depressão, o que acontece? Para alguma crise na gente, para a gente ir lá para o fundo do poço, precisa apenas uma gota d'água. Então, o que aconteceu? Eu já vim do ambiente organizacional, onde não estava muito feliz, eu estava pensando em fazer uma transição de carreira e não fazia, não me dava, não saía, estava na zona de conforto, estava tudo lindo ali na zona de conforto, porque na zona de conforto a gente não muda. A gente só muda quando a gente sai da zona de conforto. Então, eu tive uma perda financeira, eu tinha um sonho, um objetivo muito grande. Eu sempre sonhei alto e eu tive uma perda financeira muito alta naquele momento para mim. Só que naquele momento eu precisava ter, hoje eu entendo, eu precisava ter aquela perda financeira para eu ir para o deserto e entender qual era o meu propósito de vida. E aí eu tive a depressão profunda. Porque naquele momento, naquele exato momento eu não entendia. Eu só me lamentava pela perda financeira. Mas depois eu entendi. Depois eu entendi que aquele era o deserto que eu precisava passar para eu me erguer, me evoluir, para eu crescer. E ser a pessoa que eu sou hoje. Porque se eu não tivesse passado por aquele deserto, hoje eu não estaria aqui ajudando vidas, contribuindo com pessoas, entendendo o outro lado da moeda. E eu pude me erguer e transformar a pessoa que eu sou hoje, muito mais espiritualizada, muito mais assim, grata pela vida. Essa pessoa que você conhece na rede social, para quem me acompanha, essa é a Lídia que renasceu. Eu falo que, até meu livro, um dos meus livros, eu coloquei, permita-se renascer. Eu permiti renascer em vida. E a gente nasce na hora que viemos ao mundo, mas nós temos uma outra evolução, que é quando nós descobrimos o nosso propósito. Muitos já descobriram, outros ainda não. E eu descobri meu propósito nesse momento, que eu passei pela depressão. E que ano que foi? Foi recente ou não? Já tem uns 4 anos, tem muito tempo. Tem uns 4 anos. Hoje você está em Orlando, né? Mas nem sempre foi isso, né? Conta um pouquinho pra gente. De onde você era? Nasci em Paracatu, Minas Gerais. Morei muitos anos, mais de 20 anos em Brasília. De Brasília que eu vim para Orlando. O que acontece? Eu tinha sonhos. Todos nós temos sonhos.
E nós precisamos acreditar nos nossos sonhos, nós nunca podemos desistir dos sonhos. Mas só que meus sonhos sempre eu plantei na minha mente, no meu jardim. Como eu falo nas minhas lives, quem me acompanha sabe, você precisa acreditar que seus sonhos são possíveis. E eu sempre acreditei que meus sonhos eram todos possíveis. E o que é impossível, eu sempre entreguei para aquele que pode resolver. E aconteceu, todos os meus sonhos eles foram acontecendo. Até o que eu não acreditava que estava ruim para mim, não era ruim, ele era positivo. Eu precisava chegar lá, igual eu expliquei na depressão, né? E aí, a minha vida fez um vira-volta. Eu descobri meu propósito e hoje eu estou aqui, podendo contribuir. Então, eu tinha esse sonho de ir embora do Brasil. Tinha um sonho de mudar do Brasil. Para vocês entenderem melhor. Só que meu sonho não era para os Estados Unidos. Meu sonho era para o Canadá. E aí, aconteceu uma perda financeira que era todo o dinheiro que a gente ia investir. Eu fiz uma parceria com uma pessoa e, infelizmente, essa pessoa deu um calote. Eu não sou de ficar brigando. Eu entrego tudo nas mãos de Deus. Eu podia ter ido brigar, ir na justiça e etc. Tinha todos os direitos, tinha toda a documentação. Mas eu não fiz. Deus é maior. Deus proverá na minha vida. E assim ele fez. E ele falou, o motivo que não era o que aconteceu comigo é porque naquele momento, se eu tivesse aquele dinheiro, eu já estava no Canadá e não era para eu ir para o Canadá, era para eu ir para os Estados Unidos, porque a minha missão era nos Estados Unidos. Isso foi ele que falou. Entendi. E aí eu entendi completamente o que aconteceu. Hoje eu estou aqui, graças a Deus, do jeito que ele planejou para mim, até muito mais, ele me deu até mais do que eu imaginava. Né? E hoje eu estou aqui podendo contribuir com vidas mesmo do Brasil, aqui nos Estados Unidos, né? Ajudando pessoas. Tá. E Lívia, diz uma coisa, quanto tempo você ficou no processo da depressão? E quais eram os sentimentos que você tinha? O que você... Né? Quais eram os comportamentos, os sentimentos? Como é que é? Conta um pouquinho pra gente. Olha, foi muito rápido, porque assim, eu cheguei, minha depressão ela veio de uma vez, eu fiquei alguns meses, eu não sei precisar quantidades de meses, não sei se dizer se foram 2 ou 3 meses, porque quando eu identifiquei que eu já estava indo para o fundo do poço, que eu não tinha, assim, eu cheguei ao ponto de pensar em tirar a vida. Quando eu pensei, veio essa ideia na minha cabeça, eu falei, não dou conta só mais, eu preciso de ajuda. Então eu procurei profissionais para me ajudar a erguer. E foi onde eu procurei meu neuro, que passou medicação para eu tomar, para melhorar a depressão, né? E aí eu fui me erguendo, até eu fiquei boa novamente e saí da depressão profunda. Eu entrei no estágio de depressão profunda. Eu emagreci mais de 7 quilos em menos de uma semana. Eu só queria ficar deitada, só na cama, não queria comer, não queria ver ninguém. A vida não tinha sentido. Chorar era a melhor coisa, parecia naquele momento. Que distância das pessoas. E quando eu olhei que eu estava ali, me afundando cada vez mais, passando por aquele processo, eu falei que essa não é a Lívia. Eu sou uma pessoa animada. Então, eu vi que eu estava fora de mim. E sozinha, quem está na depressão, eu falo, sozinha é muito mais difícil. Peça ajuda. Eu, graças a Deus, eu tenho uma família estruturada. A minha família percebeu que eu estava muito ruim. Meu marido me apoiou, meu marido correu comigo, cuidou de mim. Mas se você não tem, vá atrás, não deixa, porque a depressão só leva a cada vez mais segurar. Eu entendo quando uma pessoa me fala que está com depressão, porque hoje eu ajudo várias pessoas depressivas, porque eu já estive na pele dela, né? E hoje essa é a minha missão também, ajudar pessoas depressivas e suicidas, que são pessoas que já não tem mais nenhum sentido a vida para eles. E aí eu precisei ir lá, para hoje eu poder ajudar. E eu falo, peça ajuda, não fica sofrendo sozinha. Porque para emagrecer é tão rápido. Eu perdi mais de 7 quilos dentro de uma semana. Foi assim, ó, de uma vez. Fui perdendo quilos, eu já estava ficando muito magra. E sem motivação nenhuma para a vida.
e a gente Aham. precisa se cuidar. Mas graças a Deus eu nunca, assim, eu sempre tive Aham. Deus Todo-Poderoso, que sempre fui uma pessoa devota, Uhum. né, ao Pai. Aí, então eu sempre confiei nele, e ele sempre me ajudou, Uhum. né, a sair desse Certo. deserto. Aham. E que tipo de pensamento que você tinha? Eu sei que você tinha pensamento de morte, mas o que te levava? O que passava na sua cabeça? Assim, Eu se morava você no- puder compartilhar, né? Ó, Não sei. eu morava no 16º andar. A minha casa tinha uma telinha. O que passava na minha cabeça é, eu corto essa tela, eu pulo aqui, eu morro. Né? Meu 16º Deus. andar, eu posso morrer, eu posso Uhum. acabar com a minha vida aqui agora, Uhum. se eu quiser E, essa vida sem certo. graça na época, né? Uhum. Que aí você achava a vida sem graça. Que mais? Qual era o que era? Mamãe tá numa live, dá licença. Por favor, amor. Fecha a porta aí. Fecha a porta, amorzinho. Tá. Desculpa, Você tem quantos filhos? Você tem Tenho quantos 2. filhos, Luiz? É porque ele entrou no quarto e eu não queria que ele ouvisse, tá? Ah, tá. Ah, tá certo. Ou talvez você nem possa falar os detalhes aí, porque tá com eles, né? É. Tá, entendi. Aí, o que Mas que tudo acontece? bem. Repete sua pergunta, fazendo favor, Irani, que você falou? Não, é porque os sentimentos, né? Porque eu tinha, assim, pensamentos horríveis de estar, assim, sabe? Eu me via presa, eu via a polícia vindo me prender, eu tinha um pensamento que eu estava tendo um ataque cibernético, que tinham pego todas as minhas senhas, que estavam vindo contas em banco. Eu tinha medo de sair e bater o carro. Então eu tinha umas coisas assim, cada vez ia piorando mais, piorando. E eu não conseguia. Eu ficava na cama, sabe? Parece que a cama tinha um imã. Então, não que eu dormia, porque eu não dormia. Eu ficava um zumbi, assim, sabe? Virando na cama, vendo cenas horríveis, né? Então, cenas que me torturavam muito. Eu via, assim, que eu estava numa lama e que essa lama ficava girando, assim, como fosse um vórtice, e que ia me sugando, sabe? Que ia me sugando, me levando. E eu via que eu estava, por causa desse problema, que eu ia estar, assim, perdendo todos os meus bens, porque eu ia ser presa, sabe? Eu via, assim, processos que tinham não sei quantos anos como fala, de prisão, que eu seria presa, né? E eu não conseguia, assim, saía na rua, eu ficava assim olhando, acho que a polícia vai me pegar, sabe? Umas coisas assim muito, muito torturantes, muito torturantes. Certo. E a gente não tem forças, né? E eu não podia falar para ninguém, né? Não ia falar esses detalhes, esses pensamentos, né? Perturbadores, porque é uma coisa horrível. E o que gerou e que piorou também para mim? Participo de um grupo da igreja de oração. Então, você via entes amigos, assim, da igreja morrendo por causa do Covid, né? Então você via lá, fulano tá com Covid, fulano internou, fulano entubou, fulano morreu. Então era muito, sabe, dessas coisas ruins que eu já não estava bem. E aí, sabe, mesmo que eu apagasse as mensagens, eu já tinha lido, né? Então já tinha aquele sentimento, né? E como eu já não estava bem, eu ia entrando mais no buraco, sabe, dos sentimentos. Foi muito assim, profundo, coisas muito horríveis, assim, que eu senti. Mas talvez você não possa falar aí por causa dos seus filhos, tá? Eu entendo, não tem problema nenhum, né? Mas quem tem, eu acho que quem tem esses pensamentos, né, com certeza vai se identificar, né, porque são coisas horríveis. Eu também tentei tirar a minha vida, só que eu moro no 2º andar, eu falei assim, putz, eu vou cair, vou quebrar as pernas, não vou morrer, né, e ainda vou dar trabalho para os outros, né. Eu ficava, o que é pior, o que é melhor, o que é pior, se joga da Anguera, compra coisa para... vieram vários pensamentos, né, e tudo só na minha cabeça, né, compra aquele chumbinho, né, sabe, eu falei, nem sei onde que compra isso, né, pra você pôr na comida, liga o gás, sabe, uma coisa muito louca que vem na cabeça, né, e vem. Eu falei assim, putz, eu não vou sair dessa, eu ficava andando, sabe, para um lado e para o outro, e o meu irmão tenso, né, falou assim, o que você tem, né, que você fica andando para um lado e para o outro, e eu falei assim, eu não posso falar para ele o que eu tô pensando, porque é feio demais, né.
Então, vem um... Engraçado que tá tendo uma batida. Você tá escutando uma coisa batendo? Parece que tá Mas como meu batendo. filho bateu a porta aqui, será que foi isso? Ah, não, não sei. Tá. Não, mas tudo bem. Então, não, agora parou. Agora parou. Tá. Então, eu tive esses pensamentos assim, e foi. Eu vou até ativar aqui um pouco os comentários, só para ver se alguém aí teve, né? Se alguém que tem a depressão, né? Se teve alguma coisa assim, né? Nesse aspecto, né? De pensamentos ruins, né? Então, Lívia, e que mais assim? E como é que foi assim que você procurou, né, ajuda médica, né, de como que chama que você falou? Não é neurocientista? Neurologista, meu neurologista que... Neurologista, né? Você teve também acompanhamento com o psicólogo para fazer terapia, não, tal? Psicólogo não. O Não, neurologista, porque quem já me conhece sabe da minha história, eu tive também epilepsia, que é um problema neurológico, que é onde eu convivi com a minha adolescência toda com esse problema, até um certo período na minha fase adulta, tive que tomar a medicação, e essa medicação tomei por muitos anos, para não ter convulsão. Para quem não sabe o que é epilepsia, no meu caso, a minha epilepsia, eu tinha um desmaio, com consequência, uma convulsão. Meu corpo debatia. Então, eu precisava da medicação para ajudar a não ter crise. Então, tomei muitos anos de medicação para acabar com para não ter, né, as crises epilépticas. Em equilíbrio, né? Para ter equilíbrio. Tá. Mas isso nunca me impediu. A minha vida sempre foi uma vida normal, tranquila. Eu sempre trabalhei. A medicação, ela controlava as crises, mas não que eu não tivesse. Sempre, principalmente na gestação da minha filha mais velha, eu tive muita crise durante a gravidez. Mas depois que eu ganhei, controlaram as crises, também por causa da medicação que teve que trocar, por isso que eu tive crise. Mas nada isso, para mim, era motivo para me sentir doente. Eu não me sentia doente, eu sempre me sentia saudável. Me sentia perfeita, porque estava por controle, né? Estava controlado, digamos assim, né? Estava controlada. E aí, eu sempre vivi a minha vida desde os 15 anos, foi quando desenvolveu a epilepsia, até a minha fase adulta, até a minha filha com 30 e poucos anos, eu tinha crises epiléticas, mas assim, no início era bem frequente, até controlar com a medicação. Depois estabilizou, depois voltou a ser frequente por causa da gravidez, porque eu tive que trocar a medicação para poder para não afetar tanto o bebê. Né? Então tem isso também. Mas graças a Deus os meus bebês são perfeitos, saudáveis, não tem problema nenhum. Ai, que bom, graças a Deus. Graças a Deus, né? E eu também, sempre assim, perfeita, graças a Deus, por mais que tivesse uma crise ou outra, eu não me importava, não que não importava, não é porque eu não me cobrava tanto, porque eu percebo que, através da doença, graças à doença, eu sou grata à epilepsia, sou grata à depressão, porque se eu não tivesse tido a epilepsia, eu não tinha estudado tanto para entender como funciona a mente. Então, eu queria entender por que a minha mente funcionava daquele jeito, por que eu tinha crise epilética. Então, eu estudei muito sobre o cérebro, o funcionamento do cérebro. E não o suficiente, eu tive a depressão. Para ter a depressão, eu pude entender como o comportamento. Eu tive que estudar sobre comportamento. Foi aonde que eu pude estudar muito sobre comportamento e hoje eu posso ajudar as pessoas com os seus comportamentos. Então, eu sou grata à minha doença, porque através dela eu consigo ajudar outras pessoas. Né? Se eu talvez não tivesse tido a epilepsia nem a depressão, talvez eu não estaria ajudando outras pessoas a sobreviver, a ter uma qualidade de vida melhor, a saber que ela tem um propósito na vida, mas que vem algum desafio, alguma doença, algum inimigo, mas isso é para a evolução, para o crescimento, né? E hoje eu entendo isso perfeitamente.
Isso. Então, Lívia, então, quer dizer, você já, pelo que eu entendi, como você tinha um problema da epilepsia, você já estudava antes de ter a depressão, né? Esse é parte do cérebro e tal. Então, você já estava, assim, vamos dizer, mesmo assim, preparado, né? Não conseguiu, assim, digamos, evitar a depressão, digamos assim, né? Porque uma coisa que eu percebi também, que às vezes a gente lê livros, né? Vê vídeos, e aí tudo fala, você controla a inteligência emocional, respirando, fazendo meditação, se alimentando bem, fazendo exercício físico e tal. Mas na hora que acontece o negócio, que você perde o controle, não é bem assim, né? Vamos dizer, aquela teoria, quando entrou na prática, você perdeu, né? Não sei se aconteceu isso com você, mas comigo era. Então, quando eu comecei a travar no final do ano, né? Que eu falei assim, meus pensamentos começaram a embaralhar tudo, e eu falei com uma colega, né, que ela também é coach, e ela falou assim, Irani, você tem que agir. Irani, você tem que agir. Eu falei assim, como que eu vou agir? Eu não tenho forças para agir, eu tô completamente travada, né? E aquilo lá ficava, eu tô travada, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho criatividade, eu não consigo fazer, eu não consigo. Eu falava repetidamente, né, para mim mesma, né? Assim, não que eu não declarasse com a boca, com as pessoas eu declarava, mas com a minha mente, eu falava comigo mesma, né? Eu não consigo, eu não posso, eu não vou fazer, eu não sou capaz, né? E aí depois, quando a gente entende o que é, né? Quando traz a consciência, a gente consegue se livrar ou pelo menos dominar, né? Porque a ideia é dominar a nossa mente, né? Então, mesmo você estudando, né? Você já sabendo do negócio, não evitou que você tivesse a depressão, né? Não, e aí, quando a gente tem a depressão, o que acontece? Por mais que eu tinha todo o conhecimento, o funcionamento da mente, saber como funcionava tudo perfeitamente aqui dentro, mas quando a gente tem aqui nossa criança conosco, é na hora que a gente se acha vítima. E aí a gente deixa esse sentimento ficar tão forte, infelizmente. Mas é porque tem que acontecer, nada é por um acaso, tudo é porque tem que acontecer na nossa vida. E aí eu precisava passar por isso. Por mais que eu queria resistir, no início eu queria resistir à depressão, eu quis ser forte, eu não quis aceitar que eu estava doente. Mas quando eu caí, eu precisei cair, eu falo assim, cai de cama mesmo, só a cama era o alívio para mim, só ficar ali deitado, isolado do mundo. Quando eu caí nesse estágio, aí eu percebi que era hora de levantar, não podia ficar ali por muito tempo. Aí eu precisei de ajuda, foi aonde que eu precisei de ajuda. Corri atrás, né, do meu médico para me ajudar com medicação. No início eu entrei com medicação. Só que, graças a Deus, hoje eu não me permito mais, né, e assim que quando conhece, sabe por quê. E hoje, graças a Deus, ele está do meu lado e eu posso ajudar as outras pessoas. Eu entendo hoje que eu causei, né? Porque eu não precisava ser vítima daquela situação. Eu me permiti ser vítima. E quando eu permiti ser vítima, quando eu permiti chorar, quando eu fiquei reclamando, quando eu passei a sofrer, aquilo tudo foi agravando a depressão. E acontece hoje que as pessoas entram em depressão porque elas começam a sofrer demais. Né? Com aquele negócio da vitimização, né? Que nem você falou, né? Então reclama disso, reclama daquilo, e aquilo lá fica como o Paulo fala, né? E a Camila, um vício emocional, né? Quanto mais você fala, mais você procura aquilo. E esse vício é como se você fosse uma pessoa que usa uma droga, né? Que fica procurando aquilo. Então você fica falando, e é uma coisa inconsciente, né? E o inconsciente é muito mais forte do que aquilo que você pode fazer racionalmente. Não é verdade? Com certeza. Quando a gente tem, por exemplo, nessa época, eu tinha consciência, eu segurei, tentei de tudo para não deixar, mas só que a situação acabava eu me fazendo de vítima, né? Eu reclamando, chorando, acreditando que tudo estava dando errado, sofrendo ali, sozinha. Não queria compartilhar, queria só o sofrimento para mim, como se eu fosse... A gente não quer falar com ninguém, né? A gente não quer falar com ninguém. Isso.
até eu entender que eu precisava, não podia ficar naquela situação de vítima, eu tinha que ser autora da minha vida, né? Assumir a autorresponsabilidade. Quando eu tive essa energia assim, de assuma a sua vida, né? Tome a rédea da sua vida, procure um médico, onde que a gente tem um consciente que fica falando com a gente, só que às vezes a gente não quer ouvir quando a gente está na depressão. Mas eu ouvi, procurei ajuda, né? Tive ajuda com a medicação, igual eu expliquei, mas depois eu não permito mais. Hoje a Lívia não permite. A Lívia hoje, se algo não dá certo na vida dela, o que ela pode aprender? Hoje ela tem outra opção. O que ela pode aprender com essa situação? Exatamente. E não por que isso está acontecendo. E Lívia, que tipo de medicação que você tomava? Eu tomo carbamazepina. Carbamazepina, a medicação que eu tomava. Mas era para depressão ou era para dormir? Porque... agora eu não sei o nome da medicação para depressão. Eu tomava carbamazepina para o meu problema epilético. Agora, para depressão, eu não lembro qual a medicação que o médico me passou na época. Eu sei que eu tomei pouco tempo. Eu precisei tomar e depois eu falei, eu não vou ficar a mercê de remédio. Eu mesmo fiz me erguer, eu mesmo trabalhei a minha mente para trabalhar, para ela mesma não precisar ser dependente de remédio. Então, sempre procurei eu mesma me motivar, procurar alegria dentro de mim, não ficar procurando alegria no exterior. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu mesmo, com a ajuda do médico, fui desmamando da medicação até parei de tomar. Mas eu não fiquei, vamos supor, eu não sei se eu cheguei a ficar uns 6 meses, talvez uns 7 meses, tomando a medicação para a depressão. Não sei precisar a quantidade de meses, mas eu mesmo quis me libertar logo do remédio. Eu tive esse controle, né, essa ajuda, e procurar alegria sempre, a alegria dentro de mim. Tá buscando, a gratidão, né, também, né, que a gente tem que desenvolver, né? Isso, a gratidão, olhar as coisas boas e entender, né? Porque quando você entende que o que aconteceu de ruim com você não é porque é ruim, é para a sua evolução, você muda a sua mente para o positivo. Você para de sofrer como vítima, você para de reclamar, você passa a entender que aquilo era necessário para você evoluir, para você crescer. E para ajudar os outros, né? Isso hoje eu percebo na minha vida, tudo que acontece. Se algo não sai como eu gostaria, eu pergunto o que eu preciso aprender aqui. Aonde que eu preciso melhorar? Ao invés de me colocar como vítima, eu assumo já hoje a responsabilidade, né? De tudo, mas de tudo mesmo. Que acontece. É a autorresponsabilidade, né? Nós somos os únicos responsáveis por tudo que acontece com a gente, né? E isso é dolorido, né? Porque a gente não quer, vamos dizer, reconhecer isso, né? Que nós somos os responsáveis. Muitas vezes a gente não quer reconhecer isso, né? É mais fácil culpar o outro, né? Pelas coisas que acontecem com a nossa vida do que a gente assumir. Mas hoje, nós, né, que estamos nessa área de desenvolvimento humano, a gente sabe que tudo que acontece é nossa responsabilidade, né? Tudo. Exatamente. Tudo que acontece é nossa responsabilidade. Não é o cônjuge, não são os filhos, não é o governo, não é o seu chefe, né? No caso, não é o sócio, não é ninguém, né? Ai, que dureza, né? Dureza Mas é muito mais fácil quando a gente assume. Mas é libertador, né? É libertador porque você, ao invés de ficar procurando culpados, né, apontando o dedo, que é mais fácil apontar, e lembra, quando você aponta um, tem 4 apontando para você, né? Tem 4 apontando. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente não entende muito isso até acontecer, né? E aquele negócio, né? E como vem à tona também, né? Esse negócio das feridas emocionais da infância, né? Elas vêm assim à tona e você não sabe, assim, né? Não sabe, assim, controlar, né? A tal da criança interior, né? A tal da criança interior. E quando a gente dominar essa criança interior é que a gente vai estar dominando esse assunto, né? E no caso, Lívia, você ficou com a medicação, isso só ficou com a medicação? Sim. E aí você foi desmamando e foi trazendo a consciência, porque
aqueles livros, os estudos que você já tinha feito, os cursos, enfim, né? E aí você foi, é como se você fosse colocando em prática, é mais ou menos isso? Sim, Aquele porque conhecimento que você é tinha uma coisa tido. que eu falo com todos que me seguem. Conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. Então, Ninguém eu tira sempre e é libertador, estudei, né? sempre gostei de estudar, né? Até Aham, antes da depressão eu já estudava, eu sempre fui fissurada em estudar, eu amo estudar. aham, Então, tá. quando veio a depressão, eu queria entender mais sobre o comportamento. Foi onde eu me dediquei mais a entender os comportamentos, entender essa criança nossa, para que eu pudesse ajudar mais pessoas, né? E quando a Entendi. gente traz isso para dentro de nós, a gente entende que a nossa essência, a verdadeira essência, que todos nós temos essência, que todos nós viemos aqui para brilhar, todos nós somos luzes. Só que muitas vezes essa luz é apagada. Assim como eu deixei quando eu fiz depressão, mas eu pude reacender essa luz. E a gente, quando percebe que nós somos luz aqui nesse mundo, por que não brilhar? Por que a gente deixa os outros apagar a nossa luz? Hoje eu não permito. Seja o que for. Pode ser uma crítica que alguém faça para mim no Instagram, pode ser, ou pessoalmente. Eu não permito. Eu sei que o problema não sou eu. Eu não sou perfeita? Não sou. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quem a Lívia para agradar, né? Então, é verdade, é hoje eu verdade. tenho essa consciência. Se ele não gosta de mim, ótimo, tudo bem, ele fica na dele, eu fico na minha. Mas eu não vou sofrer. Hoje muitas pessoas ficam sofrendo por uma pessoa não gostar dela, ou por alguém ter falado mal dela, ou por alguém ter julgado. Não, a Lívia de hoje, ela cresce com a crítica. Quando me critica, eu faço crescer. Eu faço entender o que é, que eu posso melhorar com aquela crítica, pego o que é de produtivo e o que não é produtivo, eu descarto. Eu não vou sofrer. Agora, se fosse a Lívia de antes, talvez, há muito antes, né? Ela podia sofrer, se culpar, parar de fazer tudo que ela está fazendo, deixar os seus sonhos parados. Mas a Lívia de hoje, ela cresce. Com cada crítica que ela recebe. Ela sabe que ela pode melhorar. E todo dia a gente está em evolução. Ninguém nasce pronto. Nós nascemos em processo de evolução. E todo dia a gente está evoluindo 1%. Cada vez mais. Mas a gente precisa se permitir e não se cobrar, não se vitimizar, não se sentir culpado. Porque esses sentimentos de culpa, de limitação, de sofrimento, estamos ficando somente a nós. E quanto mais a gente nos machuca, sabe o que a gente causa? Às vezes, doença. Doença para nós mesmos. Porque quando a gente carrega esses sentimentos negativos dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente... É os sentimentos tóxicos, né? Que vão destruindo a gente. Isso. Né? E ela faz o quê? Manda comando para nossas células, fazendo com que as nossas células fiquem com má formação, gerando uma doença. E quem causou isso? Nós mesmos. Então a gente é tão precioso, a gente precisa tanto nos amar. Para nós ser maravilhoso, nós somos filhos do Pai. E amar mesmo, e gostar da gente mesmo. Quando está escrito lá na Bíblia, ama o próximo como a ti mesmo. A gente precisa amarmos primeiro para conseguir amar o outro. Como que às vezes você vai amar o outro sem se amar primeiro? Você é um ser incrível, um ser importante, então ame você primeiramente. Certo. E Lívia, uma coisa, você falou que antes de você ter a depressão, você já estudava, né? Por causa da sua outra doença que era... como que chama? A epilepsia, isso. E quando que você começou a estudar? Quantos anos você estava estudando esse assunto? Como é que é? Eu comecei a ter epilepsia desde os 15 anos. Né? Então, desde os 15 anos, eu queria entender como funcionava o cérebro. Entendi. E aí, quando você começou com isso, você já começou a estudar, né? E estava acompanhando. Então, tinha literatura, tal, enfim. Então, e agora você está com quantos anos? Você pode falar? 42 aninhos. Então.
E até quando você teve a... Quanto tempo você estava estudando, né, com os livros até você ter a depressão? Mais ou menos. Você teve a depressão faz uns 4 anos que você falou, né? 38, né, por aí. 38, você tinha 38, então... Uns 17 anos estudando tal, né? Então, claro que o cérebro é uma coisa muito complexa, né, na verdade, né? Então, eu vou compartilhar com você, Lívia, que eu nunca, assim, trabalhei com essa parte humana, né? Porque a minha formação é em engenharia civil e eu sempre trabalhei com tecnologia, né? Assim, não, vamos dizer, era apoio dentro das empresas, sempre empresas de engenharia. E eu trabalhei mais de 33 anos, né, em empresas de engenharia nessa área. E é muito racional, é muito técnico, é muito, né, não trabalhava com essas coisas, né. E aí, quando eu fui desligada, né, que foi em 2016, eu estava querendo estudar para concurso público, mas na verdade eu descobri que eu busquei isso por causa de raiva, né? De ódio, putz, os caras me desligaram, né? E aí acabei, né? A gente sabe que é uma árvore que as raízes são de ódio, de raiva e tal, não pode dar frutos diferentes, né? Mas isso demorou para cair a ficha, viu? E aí um amigo falou assim, você já passou por um processo de coaching e tal? Não tinha passado. E aí eu comecei a pesquisar sobre coaching e comecei a ficar encantada com isso, né? Mas eu não tinha, assim, essa ideia, assim, de tanto de inteligência emocional, né? Que a gente acaba entrando, né, nesses aspectos, mas eu não me aprofundei, assim. E através dos livros a gente sabe que tem que desenvolver inteligência emocional, até tem alguns vídeos rápidos, né? Aquele negócio, 7 passos para desenvolver inteligência emocional, tal, né? Se alimente bem, faça exercícios, medite, respire, né? E mantenha uma vida, né? Mas não é bem assim, porque eu tenho a síndrome do pensamento acelerado, sabe quando fica... E aí eu comecei a ter, assim, foi desenvolvendo, na verdade, um sentimento de rejeição, que na verdade a gente tem desde criança também, a gente apanha, né, enfim. Mas aí, quando eu saí também, esse sentimento de rejeição foi aumentando, né? E eu nunca empreendi, né? E aí eu vi uma oportunidade de entrar para o empreendedorismo, tá? E no empreendedorismo você precisa, vamos dizer, vender o seu peixe, né? E eu nunca tinha desenvolvido essa habilidade. Então, sabe quando você começa a receber não? Então, aquela marca de rejeição foi aumentando, de forma sutil, sabe? Foi aumentando. Tanto é que, não sei se você lembra, porque eu e a Lívia participamos de um projeto que chama o Mulheres Extraordinárias, né? Né, Lívia? A Lívia tem um capítulo, são mais de 50 mulheres, a Lívia tem um capítulo, eu também tenho. Então, quando foi aquela inauguração, né, porque a gente não pode inaugurar na livraria, e que nós fomos fazer o lançamento no Zoom, eu chamei várias pessoas, chamei, né, família, e ninguém, foi só uma amiga minha, Jaqueline, né, e ninguém participou, e eu chorei muito, né, e na verdade, é por causa da história, a gente vai nas feridas, porque você vai falando, né, desde que você era pequeno, é dolorido para você escrever, né, o capítulo, eu lembro que quando você escreveu, a gente tinha que escrever 4 páginas, né, e eu escrevi 15, sabe? Eu fui no Word, eu estava 15 e falei, caramba, como é que eu vou fazer agora para diminuir para 4 páginas, né? Então foi assim um processo dolorido demais, dolorido. Eu chorei muito quando eu estava escrevendo, porque veio várias lembranças na mente, tá? Mas eu já estava com um negócio de rejeição, né? Rejeição. E também nesse dia que não foi, assim, só foi essa minha colega Jaqueline, claro que tinha nós ali, né? E aí, sabe aquele negócio de rejeição, né? Eu chorei porque, né? Eu falei assim, putz, eu não sirvo pra nada. Aí começa aqueles pensamentos, eu não sirvo pra nada. E, inclusive, nessa época que eu fiquei muito ruim, que eu pensei em tirar minha vida, eu falei assim, eu escrevi um livro que não serve pra nada. Por
que ninguém, não sei o que lá. E sabe o que eu queria fazer? Eu peguei 100 livros, né? Eu tenho até aqui em casa. Eu queria pôr esses livros no lugar e fazer uma fogueira e queimar tudo, sabe? Porque eu tava tão assim, que eu falei, a minha história não serve, não serviu para nada, sabe aquele negócio? Eu não posso, não consigo, não sirvo, não sou reconhecida, né? Então, aquilo já foi aumentando, 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 e até que eu entrei em colapso. Eu entrei em colapso, mas eu nunca tinha me aprofundado, que nem você, né? Então, tantos anos de estudo de inteligência emocional, eu acho esse assunto fantástico, mas eu nunca me aprofundei tanto. Mas o que acontece? Em 2018, eu fiz um curso do Paulo Vieira, que chama Fator do Enriquecimento, e ele trata a parte financeira, né, que era a minha dificuldade. Ele fala das crenças, né, que a gente tem quando é pequeno, que você escuta muito, não tem dinheiro, dinheiro não dá em árvore, né, aqueles negócios, né? E, claro, eu tinha, mas sabe, a gente não reconhece que crença, né, que essas coisas. E aí me falaram do método CIS. Eu falei, Irene, você já participou do método CIS? Eu falei, não participei. Mas a cabeça escassa, né, de escassez, que sempre teve escassez, eu não me permitia investir num treinamento, né, de inteligência emocional. Na época ainda, em 2018, né, o treinamento era presencial, né? Mas a minha mente escassa falou assim, não, você não tem que investir nisso, você não tem que investir nisso. Mas aí quando eu fiquei mal, né, que eu fui internada, eu travei, sabe, Lívia? Eu ia para a cozinha, eu ia para a sala, eu chegava lá frente no computador, eu não sabia o que eu ia fazer. Até que o meu irmão viu que eu estava muito mal, que eu estava assim, zumbizona mesmo, eu estava um zumbi. E aí ele falou assim, Irene, você não está bem. Acho que o meu olho estava esbugalhado, sei lá o que era. Aí ele falou assim, vou ligar para o meu filho, que o meu filho estava em Mauá, liga para minha nora com uma criança pequena, sabe, menos de 1 ano. Aí ela veio correndo com as crianças, tal, me deixou lá no hospital com meu irmão. E eu não estava falando coisa com coisa, até essa minha amiga Jaqueline foi lá me ver, ela falou assim, Dani, o que está acontecendo? Ela falou, desliga o celular porque estão escutando a gente, que eu estava com um negócio que, sabe quando você tem esse assistente do Google, que ele às vezes aparece e fica falando com você? Só que eu não sei se é porque eu estava mal, o assistente do Google aparecia toda hora, sabe? Olá, Irani! Tudo bem, Irani? Bom dia, Irani. Você já viu as notícias? E como eu estava com um negócio que eu ia ser presa, eu falei assim, putz, eu já estou no jornal, já vamos prender, né? E se me prender, eles já tinham me prender, porque eu não estou escondida, eu estou no lugar que todo mundo sabe onde eu moro, né? Então, mas assim, tem uns pensamentos muito loucos. Então, era como se o assistente do Google estivesse falando comigo, né? Quando ele falou assim, você viu notícias, eu pirei, assim, simplesmente pirei. Então, os pensamentos, para mim, é cada vez piorando mais, piorando. E eu tinha, assim, uma parte teórica desse negócio da inteligência emocional que a gente tem que desenvolver, mas não tinha, assim, uma profundidade, né? E o que aconteceu comigo? Então, no dia 9 de abril, eu fui internada, né, com uma crise psicótica, e aí eu fui para um tratamento do CAPS, né, no CAPS no dia, logo depois, na semana seguinte, eu fui no tratamento do CAPS. Aí, meu irmão já faz um tratamento no CAPS e os médicos, lá o médico e a psicóloga já me conheciam. E sempre me viu e falou assim, Irani, que é isso? Não é você. Não é você, né? E eu falando, e meu filho foi me levar, porque eu perdi, assim, eu não dirigia mais, eu estava travada, sabe como você trava? E aí o médico falou assim, bom, vamos dar um remédio, deu o risperidona, que era para dormir de manhã, era para tomar à noite e de manhã. Mas aquele remédio, ele era assim, ele embaralhava mais os meus pensamentos, né? E eu só via assim desgraça, sabe? Porque o remédio demora um tempo, né? Também para fazer efeito. E aí eu fui no outro médico, né? Do CAPS mesmo. E o médico falou assim, olha, nós vamos cortar o risperidona da manhã e vamos dar um sertralina, que é antidepressivo, né? Então eu tava com um remédio para dormir e que nem eu falo, remédio para dormir, remédio para acordar, né? Aquelas coisas, né? A gente ri, mas na hora é triste, né?
E o meu filho vinha, ele mora aqui perto de casa, né? Ele vinha de manhã e vinha à tarde com as crianças, ele tirou férias, né? Ele falou, não tenho condição, vou ajudar a cuidar da minha mãe, então ele vinha todo dia. Então eu vi... Oi? Tenta Oi. desativar o microfone, porque está vindo chiando para mim. Eu não sei se está chiando para os nossos seguidores. Tava chiando mesmo. Você quer que eu tire? Deixa eu tirar Não, aqui, pera um aqui pouquinho. tá Que ele é... o microfone não, o Você tá comentário, escutando? para ver se alguém vai reclamar. Está ouvindo perfeitamente. Tá me escutando? Tá me escutando? Comentário. Eu estou te escutando. Eu não sei se os nossos seguidores estão te ouvindo perfeitamente. Ah, Estou tá. falando para você desativar os comentários para a gente ver se alguém comenta alguma coisa. Sei, tá. Então, vamos ver aqui, vamos ver se o pessoal tá conseguindo ouvir. Vocês estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem, Lívia? O som tá ruim, mas eu estou te ouvindo. Tá ruim, mas eu estou te ouvindo. Então, E com o microfone, não estava melhor? Som, assim, abafada. Tá como se fosse uma caixa de som abafado? É. E quando eu estava com foninho, estava melhor? Quando você tava com fone? É. Tá, bota o fone aí, deixa eu ver. Com fone. Tá. Que melhora. Para vocês que estão nos assistindo, o som tá bom da Irani ou será que é só para mim mesmo que tá ruim? Deixa eu ver aqui. Vê se melhorou. Você tá me escutando? Estou te escutando, mas tá ruim para mim. Mas se ninguém tiver ruim para as pessoas, para mim eu continuo te ouvindo. Não tem problema. Tá, você tá me ouvindo bem? Será que alguém poderia falar se tá ouvindo a gente? Enfim. Vocês estão ouvindo Ok. bem? Como que tá o retorno para vocês aí? O som tá bom? Vocês estão ouvindo bem a minha, a Lívia? Alô? Estão ouvindo? Então, Lívia, eu acho que tá tudo bem, vamos nessa, né? Então, aí eu tava com a medicação tal, mas eu não saía da cama, ficava direto na cama, mesmo tomando a medicação. E foi quando eu vi uma chamada nas redes sociais do Paulo Vieira, de um treinamento que chama o Poder da Ação, e era o Poder da Ação online e gratuito, né, à noite. E eram 4 dias, era no final de maio, terminava em junho, na primeira semana de junho. E aí, nesse treinamento, né, que o Paulo Vieira estava fazendo, ele foi falando, né, foram 4 dias, né, ele e a Camila, né, falando dos feridas emocionais, dos vícios emocionais, e falando também que é difícil a gente sair disso sozinho, né? E a Cláudia Ortiz, a Cláudia está aqui. Oi, Cláudia, boa noite. A Cláudia me viu no hospital, ela estava lá com a filha dela, né, nesse dia, por um outro motivo, e ela me viu, mas eu estava assim, um zumbi, eu nem estava conversando assim com as pessoas, né? Então, assim, muito ríspida e na época que eu estava também tomando remédio, o pessoal me ligava, eu não atendia telefone, eu não respondia WhatsApp, não respondia Messenger, nada, sabe? Então, até quem olhar no meu Instagram pode ver que assim, eu tinha poucas postagens desde da virada do ano até março, quando eu parei de postar, porque eu não tinha criatividade, eu não conseguia escrever nada, não conseguia fazer nada, e aí eu fiquei parada. E as pessoas me procuravam, falavam assim, Irani, você sumiu das redes sociais, o que está acontecendo, né? Mas eu simplesmente não respondia, e até eu tenho uma colega que ligou, e eu falei, Irani, você tá bem, né? Eu falei assim, não tô, né? Sabe aquele jeito? Não tô. Só que eu tava com medo, porque o chefe dela, né, é advogado, e na minha cabeça, todos os advogados aqui de Jundiaí estavam fazendo um processo contra mim, sabe? Era conselho disso. Eu pus na minha cabeça que tinha um monte de processo, que eu ia ter não sei quantos 1000 anos aí de prisão, e sabe, que não ia ter dinheiro para pagar, que todos os meus bens iam ser penhorados, sabe, uma coisa muito louca, e que era assim, eu
eu tinha... A gente sabe que quando você tem uma dívida, quando você acaba seus bens, os herdeiros são responsáveis. Aí eu vi o meu filho perdendo todos os bens, sabe? Uma coisa muito louca. Me via na prisão, via meu filho também na prisão. Eu falei, nossa, cara, foi uma coisa muito, muito louca. Mas graças a Deus, o Paulo Vieira fez uma chamada, né, para esse treinamento ao vivo online, que foi o Poder da Ação. E nesse Poder da Ação ele fez uma chamada para o Método CIS, né? E aí o Método CIS era dia 11 de junho, né? 11 de junho, e nesse 11 de junho, olá, tem uma pizza, Pleasa Modas aqui que entrou, um Didi, tô dando um acenar aqui, boa noite, pessoal que tá entrando, né? E aí eu topei fazer, né, que eu já tinha ouvido falar muito bem desse Método CIS, de outras pessoas, né? E eu falei assim, porque eu tava triste, sabe quando você tá sem objetivos? Eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui nessa vida? Não tem motivo para eu viver, por isso que eu queria tirar minha vida, né? E eu vi assim, como eu trabalhei com tecnologia, a transformação digital, né? Você sabe que tem que ter o lifelong learning, você tem que estar sempre se atualizando, né? E eu falei assim, pô, eu não estou trabalhando, não tenho dinheiro para me atualizar, a tecnologia passando, eu ficando ultrapassada, sabe como vai passando tudo isso? Então eu via como um tsunami estava me engolindo, né? E aí eu falei assim, né, não tem, por isso que eu não tenho razão de viver, mas graças a Deus, né, Deus colocou aí o Paulo Vieira com esse treinamento, e eu topei fazer o método CIS. E quando ele explicou, né, com base na neurociência, ele levou o neurocientista, o cara levou o cérebro e falou, né, e ele falou assim, gente, esses pensamentos, que o cérebro não sabe distinguir o que é real do imaginário, né, então... Quando você vê uma cena ruim, né, quando vem na sua cabeça, a mesma coisa que você pensa assim, olha, não pensa num elefante cor-de-rosa. A primeira coisa que você vê é um elefante cor-de-rosa na sua frente, né? Então, ele falou assim, o cérebro não sabe distinguir o real do que o imaginário, né? E nisso, quando você vê você tem um pensamento ali, aquele pensamento, ele gera uma cena, né? Uma fotografia. E aquela fotografia gera um pensamento, um sentimento, esse sentimento gera um comportamento e ele se instala como uma crença. E essa crença é como folhas de papel que ele entende que é uma verdade absoluta, né? Essa crença é uma verdade absoluta e ele vai empilhando na nossa, como se fosse arquivos que são registrados no computador, né? Ou como se fosse uma pilha de papéis que você vai colocando. Né? Então esses pensamentos vão empilhando e só que eles ficam cada vez piores, né? Eles ficam os pensamentos, parece que um puxa o outro pior, parece que a mente fica numa criatividade que eu não sei de onde que vem essa criatividade maluca, né? E que vê coisas horríveis. Só que aquilo para nossa mente entende que é uma verdade absoluta. Né? Então, por isso que eu entrei em parafuso assim, eu travei totalmente, né? Olha, tem gente aí, boa noite. Lu, é tua amiga? A Lu é minha paciente linda. Ah, paciente, que legal, que legal, que legal. Né? E aí, quando eu tomei a consciência, foi assim, no dia 11 eu comecei o treinamento com ele. Então, o treinamento do Paulo Vieira é aquele negócio, tem hora para começar, mas não tem hora para acabar, né? O primeiro dia foi das 14 até as 2 horas da manhã. E ele falando, né, essas historinhas que você fica contando, essas historinhas, porque essas coisas que a nossa mente cria, né, são historinhas, mas que pra gente é uma verdade absoluta. Né? Então, essas historinhas vão crescendo, ele mostra todo o processo do ciclo do vício, né? Que é um vício, né? Vai acontecendo, e você vai empilhando. A Dani Novelo, lindona, tudo bem, Dani? A minha mentora. E aí esses pensamentos ruins vão empilhando, né? E aí ele falou assim, mas gente, isso daí você pode mudar a sua realidade trocando esses pensamentos por pensamentos bons, né?
Porque quando você está sozinho, né, e está na depressão, você não consegue... pensa positivo. Você consegue pensar positivo quando você está na depressão? Pensa positivo, toma atitude, né? Vai tomar banho, que eu cheguei a ficar sem tomar banho, né? Porque eu ficava só na cama e falava, não, eu não vou nem tomar banho. Então a gente chega numa situação complexa, né? E aí, quando ele deu todo aquele conhecimento, porque o Paulo Vieira, ele tem também a Camila, né, a esposa dele, ele levou também um neurocientista que é o... como é que ele chama? É o André Davin, né? E ele explicou tudo, a parte de neurocientista. E olha só que interessante, Lívia, você também estava estudando vários anos, e esse neurocientista, ele falou assim, gente, eu também tive depressão. Porque ele sabia a teoria. Nem estudou vários anos, muitos anos, PhD, pós-doutorado, não sei o quê. Só que ele falou assim, aconteceu também comigo, mas é que nem você falou, né? É o propósito, né? Quando depois eu entendi, eu falei assim, Deus quis que eu entendesse o que é uma depressão, para que eu também possa... o André é da hora, é isso mesmo, o André é sensacional, ele deu uma palestra sensacional ali no Método CIS, né? E aí, quando o Paulo Vieira também foi fazendo aquelas ferramentas de visualização, que ele te leva lá para o fundo do poço, né? Para aquele, como chama? Aquele tonel de M, né? Que você tá lá com M até o pescoço, né? Então, quando ele fala aquilo, né, e ele te põe, nossa, tá borbulhando, sente o cheiro, sente não sei o que lá, né, você sente que tá, né? E aí ele fala assim, agora olha você lá fora, né, e resgata você e fala, sai daí, sai desse monte de M, né? E claro, tem vários outros exercícios, né, de visualização, né, e que ele vai te remetendo, ele te leva lá no ponto do poço, mas ele te tira, né? Então, os exercícios, que são as ferramentas emocionais, junto com vamos dizer, essa parte teórica, né, que ele dá, é um ensinamento muito rico e muito profundo. E aí eu falei assim, caramba, eu sou inimigo de mim mesma. Eu sou inimigo. Essas historinhas, a minha mente que criou, e eu não tive o controle disso, né? Então, quando você toma consciência disso, não é fácil tomar, é dolorido, né? Porque... imagine ele... vítima, né? Ficar no lugar de vítima. Você fez o 221, eu também. Né? Eu também. Olha, eu fiz o CIS 221. Que legal. Bru, né? Que legal. Então, o que acontece? Quando você toma consciência, porque a tomada de consciência que é muito importante, né? Você saber que está lá no subconsciente, o subconsciente está te controlando, né? Que até ele fala também da voz da franga, né? Porque você escuta as vozes, né? Eu escutava vozes, né? E se ele falou assim, gente, tem a voz, né? A palavra tem poder, né? Aquele lá, o positivo e tal. E tem a terceira, que é a voz destrutiva, que ele fala que é a voz da franga, né? Então ele falou assim, você tem que identificar essa voz da franga e falar assim, franga, aqui não, né? Então, quando a gente toma essa consciência, então o semblante da gente vai mudando, né? Ele dá aquele exercício da caneta, né? Sabe? Que você tem que que você tem que rir, né? Que nós temos uma farmácia interna, né? Que quando você sorri, você gera a serotonina. Quando você abraça, né? Ocitocina. E quando você faz yes, 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 ele dá fala aquele negócio da Amy né? Que você tem que ficar, o estudo que ela fez da posição da Mulher Maravilha, né? Ficar 2 minutos. Então, quando você traz tudo aquela consciência, fala assim, mesmo que você não queira, né? Que muitas vezes você não quer ir na academia fazer exercício, mas é necessário para você ter saúde, né? E a mesma coisa é para o cérebro. O cérebro é um músculo que você também tem que fazer exercício. E o que são esses exercícios? São exercícios emocionais. Então, como que eu tenho feito os exercícios? Eu coloco exatamente a mesma música que ele colocava lá no Método CIS. Por quê? Para ter uma âncora, para me remeter àquele momento que eu sei que eu tô, assim... É como se eu estivesse lá, né? Porque ele fala que a gente tem que fazer as coisas com emoção, não é verdade? Os exercícios, né?
Então foi libertador para mim. Então foi assim, sexta, sábado, domingo, 11, 12, 13. No dia 13, era como se tivesse tirado um negócio assim da minha cabeça, sabe? Tirou um peso, limpou. É como se tivesse limpado. Porque eu falei assim, eu consigo controlar isso. Então, só que aqueles pensamentos ruins não estão saindo do cérebro, você não está apagando. Tanto é que aqueles sentimentos de quando você é criança também não saem, né? Na verdade, não sai. O que você tem que fazer é substituir por outros, que eles falam ressignificar ou reprogramar as suas crenças, né? Então, só que aí ele tem várias ferramentas, né, que ele utiliza e que eles também dão uma agenda programada para a gente fazer, os exercícios rotineiros, escrever 30 vezes o eu sou, né, para você melhorar a sua crise de identidade, ou aquele ser grato, eu sou grato por, 40, eu sou grato por. Tem o exercício do abraço, tem o exercício do V0, que é o olho no olho com a sua família, né? E o legal do método CIS é que ele olha todos os pilares da sua vida, né? O espiritual, os parentes, o conjugal, os filhos, saúde, social, financeiro, intelectual, profissional, emocional, né? Tudo isso daí. E foi assim, para mim, foi uma experiência libertadora. Foi incrível, incrível. E o que é mais importante que eu gostei, assim, é tudo muito maravilhoso, né? E a missão do Paulo Vieira, né? A missão que ele fala, né? Que ele recebeu um chamado de Deus, né? Que ele quase morreu, que ele estava em 2007 com muitos problemas financeiros e o método CIS naquela época não dava lucro para ele e que Deus falou com ele em voz audível, né? Esse treinamento é meu de Deus, né? E você é o responsável, vai ser o general responsável de resgatar o meu povo, né? O meu povo que está endividado, que está falido, que está divorciado, né? O povo de Deus que está com todas essas coisas. Então, nisso, eu falei assim, uau, olha só, né? O que aconteceu comigo foi para que eu conhecesse esse projeto, né? E para que eu me engajasse e falasse, uau, o propósito me encontrou através disso daí, que nem você falou, né? Se você não tivesse sentido isso, como que você ia falar e como que você ia desenvolver inteligência emocional? Como que você ia desenvolver empatia, né? Porque a minha mãe também teve depressão. E eu falava para ela, mãe, age, né? Mãe, pensa alguma coisa bacana, pensa não sei o que lá. E é isso que eu senti na pele. Aí eu falei assim, caramba, agora eu entendo o que é que uma pessoa deprimida sente. Eu sei exatamente. Então, quando ela conversar, né, comigo, eu sei exatamente o que é, né? Então, e como a gente pode ajudar, né? Então, na verdade, é isso. Então, eu fiquei assim tão apaixonada, né? Pela transformação, Lívia, porque foi assim, o processo foi da metamorfose mesmo. Eu estava no casulo, frio, apertado, solitário, né? E aí eu passei pelo processo, sabe? Aquele negócio que você tá sozinho, né? Você não quer falar com ninguém, você tá apertado, né? Porque você fica apertado, frio, né? Solitário, e aí você passa por um processo que a gente fala, né? De passar para voar. Então, menina, se você olhar o meu Instagram do dia 19 para depois, que a partir do dia 20 de junho eu comecei a postar de novo, é Deus, assim, borbulhando de ideias, de criatividade, de coisas, que, sabe, você faz um negócio e já aparece outra ideia, né? E isso acabou, né, que a gente tem que tomar ação, e no curso também desse método CIS, ele fala muito que tudo que a gente aprende, a gente tem que compartilhar com as outras pessoas, né? E aí eu entrei num grupo da igreja... Né? O nosso propósito é a gente aprender, descobrir o nosso propósito e compartilhar, né? A gente não pode guardar só para nós. Nossa missão é ajudar, porque Deus sozinho ele não consegue chegar a todas as pessoas e por isso ele tem nós como os filhos dele para disseminar, né, esse conhecimento para ajudar a erguer, né, novas vidas aí, fazer com que as pessoas entendam o real propósito de vida delas, né?
E foi assim, foi fantástico, porque aí, então, uma colega minha convidou para eu entrar num grupo de devocional de mulheres da igreja, e eles estão usando um livro, deixa eu ver onde que está o livro. Esse livro aqui, olha, que chama Mulheres que Amaram a Deus, Mulheres que Amaram a Deus, da Elizabeth George. Então, é um devocional, 365 dias de devocional, e nesse livro, aí eu falei assim, puxa vida, como a gente tem que compartilhar, eu já tenho um conteúdo todo dia, e Deus colocou no meu coração, Irani, em vez de você ficar sozinha fazendo esse devocional, você lê sozinha, né, e compartilha só num grupo de WhatsApp, não faça isso, faz uma live diária. Então, eu estou fazendo live diárias durante a semana, 6 e 6, né? 6 e 6. De fim de semana é 7 e 7, né? E aí, o que eu faço? Eu coloco um louvor, né? Que Deus também me inspira na hora, assim. Essa música, Abraça-me, estava falando do coração, né? Ninguém explica Deus, abra os olhos do meu coração, né? Então, cada dia, Deus vai inspirando, né? Hoje foi voar como águia. Então... E aí a gente lê aquela passagem bíblica, leio com as pessoas, faço uma reflexão e compartilho um pouquinho sobre o assunto, nesse método CIS, os aprendizados que eu tive. Ontem eu tive uma live com um rapaz que tinha muitas feridas emocionais, porque ele apanhava muito quando era pequeno. Ele falou assim, eu nunca ganhei presente de aniversário, a gente não comemorava. Então são lembranças que ele falou assim, eu não conseguia transmitir amor, não conseguia abraçar meu filho, porque ele não era abraçado, porque ele não era amado. Então é aquele negócio. Ele falou assim, eu era arrogante, eu era isso, aquilo. Porque até qualquer coisa a gente olha lá a live do Dionis, que foi ontem, tá? Olha, tem uma Aline Godinho, deixa eu ver, era tua amiga. Boa noite, então aí quem tá chegando, né? Então, e ele falou muito dessas feridas emocionais e muita coisa vem da infância. E fica lá no subconsciente e aquilo só vai acumulando e às vezes a gente não sabe por que tem certos comportamentos, né, inadequados. E por isso que desenvolver a inteligência emocional, a gente tem que buscar essa criança interior, né? Lá de... por isso que o Paulo Vieira leva a gente lá no passado, né? Pra gente identificar, tomar consciência. Eu faço isso para tomar consciência. Se não trouxer a consciência, a pessoa não vai mudar, né? Então tem que trazer a consciência. Exatamente. Então, foi assim, um processo libertador e transformador. Você falou também que, acho que no passado você também fez o método CIS, não sei se impactou assim, mas para mim impactou muito. Foi assim. Eu levei o meu marido, na verdade, né? Porque eu já estava abençoada, transformada por Deus, então eu levei ele para conhecer um pouco. Era esse treinamento de inteligência emocional. E aí ele gostou muito, eu também gostei, né? Nada como uma experiência a mais, né? Para mim, maravilhoso. Isso. Mas é que você já tinha um conhecimento anterior, né? Um conhecimento... Já, porque eu fiz algumas formações pela FebraCIS, o coach integral sistêmico, né? Já palestrante também, eu fui formada pela FebraCIS. Tem algumas outras formações, né? Diretamente por lá. Assim, eu sou muito grande, muito. Não, a FebraCIS. E eles são muito amorosos, né? Eu acho que é por causa mesmo da missão do... Brasília? Então, eu tô fazendo tudo online, né? Porque depois que a pandemia entrou, tal, eu fiz agora em junho, né? O método CIS 221. E a unidade que me atende, que eu tô aqui em Jundiaí, né? Interior de São Paulo, a mais próxima é Campinas, né? Porque tem ou São Paulo ou Campinas, mas o mais próximo aqui meu é Campinas, e o pessoal é muito amoroso, sabe? Eu entrei para o grupo de empreendedores digitais também, tem o Joás, que é muito fofo, sabe? Todos eles são maravilhosos, eles abraçam a gente entre os fins de semana, né, de 11, 12, 13, depois durante a semana, eles acolhiam a gente, eles abraçam a gente, falam assim, gente, se tiver demandas emocionais, né, liga pra gente. Todo dia tinha um grupo Zoom que a gente entrava, né, para a gente compartilhar os resultados, compartilhar os ganhos, né. Então foi assim, olha,
Aí eu falei assim, encontrei a minha família, sabe? Uma família do propósito, né? Foi assim, maravilhosa a experiência. Então, sabe quando você está transbordando, Olivia? Eu tô assim, sentindo. Mas é assim, Deus dá tanto pra gente, mas tanto que a gente tem que transbordar para passar isso para os outros, né? Isso, para que as pessoas também sejam transformadas. Porque se a gente não transbordar isso aí, é tirado de nós e passado para outro transbordar, né? Porque esse é o nosso papel aqui, transbordar. Exatamente. Coisas novas, ensinar coisas exatamente. Para pessoas. E é aquilo que o Paulo Vieira fala muito, né? Que é como se a gente tivesse um propósito de tirar as pessoas da escravidão, né? Do jugo da escravidão. Né? Porque eu me sentia assim, como se estivesse arrebentando assim as correntes, sabe? Uma porrada. Então, e ele falou assim que a gente tem que tirar as pessoas, porque tem pessoas que estão na escravidão e não conseguem enxergar. É a mesma coisa da escravidão lá do Egito, né? 400 anos lá na escravidão, e depois ficar 40 anos lá rodeando do deserto, né? Porque não tem, não consegue ver, né? Não consegue ter a consciência de que o único responsável pela nossa mudança somos nós mesmos. Isso. Sim, Aline, o CIS é libertador, né? Eu sou prova disso, o CIS é libertador. Então, se a gente quer a mudança no mundo, nós somos os primeiros a ter que mudar, né? A mudança vem de nós primeiro, né? Exatamente. Você consegue mudar as outras pessoas. Sua experiência viva, né? Conforme eu falei na live, eu precisei saber quem era a essência da Lívia para poder hoje trabalhar com isso, que é o que eu amo fazer, ajudar a transformar vidas, né? Mas enquanto a Lívia não sabia da essência dela e desse, né, esse poder que Deus deu, né, esse conhecimento, essa sabedoria, que essa sabedoria vem dele. Para poder contribuir com as outras vidas, né? Então, eu sou grata a ele. Mas aí, quando eu tomei, você não está conseguindo perdoar a pessoa ainda, né? Então, Cris, é o seguinte, você viu que o Paulo Vieira falou que é um processo que nem sempre a gente participando de um método CIS, a gente consegue nos livrar de tudo. Por isso que ele falou que é interessante você estar fazendo e refazendo, porque, na verdade, é como se fosse a casca da cebola, né? E que você tira uma camada, né? Então, porque nós temos muitas coisas e transforma mesmo. Lívia é 10 mil, Lívia! Minha paciente apaixonada com ela. Olha só. Cris, deixa eu te dar uma dica, assim, como terapeuta, eu posso te falar. Você não está perdoando esta pessoa, você está se perdoando, porque quando você guarda mágoa, rancor, ódio, você está guardando dentro do seu coração. Esta outra pessoa, ela nem sabe que você está guardando isso, e você está acabando com a sua saúde. Então, elimina esse perdão, liberta esse coração seu, liberta essa mágoa, liberta esse ódio, porque você vai se sentir mais leve, você vai sentir mais em paz consigo mesmo, e você vai ver que até a sua prosperidade ela vai mudar, porque você não guarda esse rancor dentro de você. Se liberta, porque a outra pessoa, lembra, ela nem sabe que você está guardando esse ódio dentro de você. Exatamente, Cris, exatamente. Eu também, eu sei que eu me libertei assim, mas tem coisas, né, que a Franga vem falando, né? A Franga vem falando e eu sei que é um processo, que nem o Paulo Vieira falou, é um processo, e esse processo termina quando? Quando você fecha os olhos e vai, né, que morre, né? Então não... Ah, tá, acho que foi estrupada, né? Então você... direct, por favor. Eu posso te ajudar. A Cris. A Cris. Me procura no direct, eu posso te ajudar, linda. Fique isso. à vontade. Lívia, coloca o seu... Lívia Terapeuta. Me segue lá, me manda uma mensagem no direct. Eu tenho como Deixa eu colocar aqui, Lívia. Sem problema. Você não precisa ficar com isso guardado, sofrendo. É Lívia.terapeuta? Não, Lívia Terapeuta, direto. Tudo junto, tá? Eu já convivi com muitos casos, Cris,
Já tive muitos Lívia pacientes que terapia. passaram por problemas parecidos com o seu, que você postou aí. É isso, Lívia, E eu é coloquei possível aqui, vê se tá certo. ressignificar esse trauma, tá? Por isso que eu tô te falando para me procurar no direct. Show, Não muito precisa bom, chorar, não. Lívia. Tem um porquê, Cris. Às vezes você precisava estar neste momento, com esta live, para que eu pudesse ver o seu clamor e poder te ajudar. E eu sei que eu posso, abaixo de Deus, contribuir com que você tenha uma vida aí com mais qualidade, com mais felicidade, com mais amor nesse coração seu, tirando todo esse ódio, que essa raiva, essa mágoa que você hoje está guardando. Você não precisa desses sentimentos negativos, tá? Fique à vontade, se quiser me procurar. Que legal, que legal. Gratidão, viu, Lívia? Gratidão pela sua disponibilidade, né? Você sabe que também no final do ano eu estava assim com o coração, eu falava assim, gente, a pessoa fala assim, amor, eu falava assim, eu não sei o que é amor. Meu coração estava tão duro, eu estava tão assim, sabe? O que é amor? O que é amor, né? Eu falo assim, você sabe que nesse negócio de querer morrer, né, de procurar tirar a vida, eu falo assim, gente, eu sou tão ruim que nem infectada eu fico, né, do Covid, né, vem um monte de pessoas morrendo, que eu queria ser infectada, queria, né, na verdade você quer sumir, né, mas Deus tinha um propósito, né, Deus tinha um propósito e graças a Deus Ele nos achou, né, para que a gente possa estar ajudando outras pessoas, né. Então, tem 2 recados aí, né? Pode procurar a Lívia, né? Que ela é terapeuta. A Lívia morava aqui em São Paulo, não, é eu que moro em São Paulo. Eu moro em Brasília, né? E você foi recentemente, né? Porque até o fim do ano você estava em Brasília, né? E agora eu estou aqui, tem pouco tempo aqui em Orlando. Graças a Deus. Que gostoso. Mas eu continuo atendendo o Brasil, meu país que eu sou apaixonada por ele. Né? Então, porque... Não, então, porque com a internet você não tem limites, né? Não tem limite. Não tem limites e a gente pode atingir várias pessoas. Tanto é que eu coloquei o meu testemunho, né, no LinkedIn, e um rapaz que trabalhou comigo, né, isso em 2010, ele leu, né, e aí ele me chamou no privado pelo LinkedIn. Olá, gratidão, Lívia. Lívia, linda. Que legal, que legal. Então, esse meu colega entrou em contato e ele está lá em Abu Dhabi, né, que ali é Dubai. Né, entendeu? Então, não tem limites, né? O único problema que tem, o que eu vejo, assim, é a diferença de fuso horário, né? Porque o Fulvio já começa o curso dele às 10 e vai até que ele falou assim, eu quero fazer esse treinamento, né? E eu falei assim, o treinamento, teoricamente, é das 10 às 10, né? Das 10 da manhã até as 22, só que às 22 ele soltava a gente para ir jantar, né? E aí acabava às 2 horas da manhã, mas você não quer ir embora, você está tão ligado que o assunto é tão interessante. No último dia foi 3 horas, eu falei assim, acabou. Você não quer que acabe, porque é tão bom. E o Paulo Vieira, ele conduz assim com uma sabedoria, né? Que meu Deus, ele é muito abençoado mesmo. E glória a Deus, né, que coloca essas pessoas, né, para nos resgatar das trevas, né, para sua maravilhosa luz. E aí, gente, a Lívia aí já deu o recadinho dela, né, já pôs o contato dela no Instagram. Sigam lá a Lívia. Quem não for meu seguidor também me siga também, né? E o que eu queria fazer uma chamada, na verdade hoje já teve uma palestra gratuita ali da Febracis, que se chama O Despertar para a Grande Virada, e na semana que vem vai ter uma outra chamada que chama A Grande Virada, tá? Então, se você não participou ainda ou quer participar, tem A Grande Virada no dia 15, às 20 horas, então, clica ali no link da minha bio, que tem o link para você se inscrever. E também tem um documentário que nós falamos aqui bastante, enquanto cada um de nós não tomar a consciência que o único responsável somos nós. Então, tem um documentário que chama Ninguém Muda Ninguém. Então, clica lá no meu link da bio ou procura no YouTube o documentário Ninguém Muda Ninguém. Ele é
sensacional, sensacional. Então ele passa várias pessoas que passaram pelo método CIS, né? Na época ele era ainda o método CIS presencial, né? Mas eu fiz o online, gente, é tão impactante quanto. Qual que é a diferença do presencial e do online? No presencial, se você for presencial, por exemplo, você e seu cônjuge ou mais alguma pessoa, você tem que pagar por cabeça. No método CIS online, você pode comprar uma inscrição, que é em casa. Se você jogar a informação para a TV, várias pessoas podem fazer. Quem é empresário também, tinham empresários lá, Lívia, que nesse último, que eles colocaram, o empresário colocou um telão, né, e colocou todos os funcionários para assistirem juntos. Então, com um único link, você pode fazer isso. Então, foi transmitido para presidiários, para agentes de segurança, sabe? Então, é assim ao alcance e vários países, né? Porque a gente tinha não sei quantas pessoas, né? Porque agora, por causa da pandemia, não pode reunir as 6.000 pessoas, né? Então, no hotel tinha um número limitado, mas tinha muita gente no online. Então, vale super a pena. E dar um recadinho também? Posso aproveitar essa audiência? Pode, com certeza, Lívia. Manda bala. Nós estamos com um projeto, eu e minha parceira Ticiane, nós estamos trabalhando com a reprogramação mental, ajudando você a diminuir a eliminar essas crenças, né? Acabar para você ter uma vida muito melhor. Se você quer mudar de vida, quer ter liberdade financeira, liberdade geográfica, ter uma saúde melhor, entra no link lá na bio, se inscreva, vai direto para o nosso grupo e nós vamos fazer um workshop de 2 horas para te ajudar na sua reprogramação mental, para que você possa ter uma vida muito mais próspera, com muito mais felicidade, com muita abundância. Então, não perca a oportunidade. Nós temos um grupo seleto só de pessoas que querem continuar a sua reprogramação mental e ser uma nova pessoa. Então, aproveita a oportunidade, é de graça, é gratuito. Vocês têm essa oportunidade de participar comigo e com a Ticiane. Entra no nosso Instagram e se inscreva, não perca essa oportunidade. Aqui, Lívia, eu coloquei novamente aí, né? Isso. Opa, Lívia Terapeuta, tá, gente? Segue a Lívia lá e clica no link da bio também, tá? Esteja conosco amanhã às 19. Amanhã às 19 é você ou Lívia? Nós estaremos juntos. Tá bom. Maravilhoso. Para te ajudar na sua reprogramação mental. Sala fechada. Para ser quem você nasceu para ser. Para você ser luz. Para você brilhar. Para você alcançar isso os mesmo. objetivos. Venha participar conosco. Então, isso. Gente, segue lá a Lívia. Segue lá a Lívia. Boa noite aí para quem está entrando. Tem gente entrando, tem gente saindo, né? Mas, Lívia, nossa, já passou, mas ainda bem que o Instagram não está mais derrubando, né? Porque, olha, foi 1h40. Mas é que esse assunto, ele é muito interessante, pelo menos eu acho, né? E é um assunto, assim, que a gente precisa ter essa consciência, desenvolver muita inteligência emocional, reprogramar, como você falou, reprogramar as crenças, porque senão as coisas travam a gente, travam a nossa vida profissional, a nossa vida financeira, né? Os nossos relacionamentos, né? Na família, com os filhos, né? Então vai travando tudo, né? Então quando a gente liberta, aí uau, né? Voar como águia. Isso aí mesmo. Vocês nasceram para serem águias, para voar muito alto. Não permita voar muito alto. Cobra. Exatamente. Oi, Irani, eu quero agradecer do fundo do coração, que Deus te abençoe, continue te iluminando, que você continue transbordando essa alegria, essa simpatia, levando o conhecimento para várias pessoas. E vamos juntos nessa jornada. Vamos juntos nessa missão, né? Isso. E Lívia, eu te agradeço também muito, viu? Gratidão por você ter aceito aqui participar da nossa live. E só vou reforçar aqui, né, gente? Chama a gente no direct, né? Eu e a Lívia estamos nesse projeto. Você não está com o livro aí, né, Lívia, eu acho? Eu estou com o livro dela. Mulheres Extraordinárias. Isso, tá? Então, nesse livro foram 50 mulheres que escreveram, né, as suas trajetórias aí.
E então tem o capítulo da Lívia, né? E tem o meu capítulo e de outras mulheres aí do mundo, aí pelo mundo, tá? Então é isso, gente. Quem quiser aí saber um pouco mais das nossas histórias, é esse livro aqui, Mulheres Extraordinárias, chama a gente, eu ou a Lívia, no direct e compra o livro. O livro pode ser enviado, eu aqui que estou no Brasil, o livro pode ser enviado pelo correio, tem a versão digital também, né? Então, tudo a gente dá um jeito. Mas o meu livro importante está na minha plataforma no Brasil ainda, tá? Então, quem quiser comprar, fique à vontade. Pela Eduz, pode comprar também, tem na Amazon e na Eduz. Está sendo vendido. O meu, como ainda pelo Brasil ainda. Isso mesmo. Tá jóia, então. Lívia, muito obrigado. Deus abençoe você. Deus abençoe aqui todo mundo, a nossa audiência. E posso só profetizar, só para finalizar um pouquinho? E a gente lá na próxima aprende que toda vez a gente tem que profetizar. Eu tenho aqui uma colinha, que eu não decorei tudo, mas eu vou decorar, tá? Então, olha, eu profetizo que 2021 vai ser o melhor ano da sua vida então. Eu profetizo que acontecimentos extraordinários e inesperados vão acontecer. Eu profetizo que a sua casa vai ser conhecida como casa de luz, casa de paz, casa de amor. Eu profetizo que a sua saúde vai ser revigorada e restaurada dia após dia, dia a dia deste ano. Eu profetizo maturidade, eu profetizo discernimento, eu profetizo sabedoria extraordinária. Gente, lê o livro do Provérbios, esse também é um exercício. Provérbios é do dia. Hoje é dia 8, Provérbios 8. Amanhã é dia 9, Provérbios 9. Então, para ficar mais fácil para lembrar, tá? Então, eu profetizo sabedoria extraordinária, eu profetizo prosperidade financeira como você nunca viu, eu profetizo prosperidade profissional como você nunca viveu, eu profetizo que Deus vai estar contigo. Marlene, toma posse aí da tua prosperidade profissional. Eu profetizo que Deus vai estar contigo em todo o tempo, te conduzindo, te guiando, te livrando das coisas ruins. Eu profetizo que os seus filhos vão olhar para você com orgulho e admiração completa. Eu profetizo que aquilo que te impedia não te impede mais. Não permita que essas correntes malditas te impeçam de voar, né? Quebra essas correntes, né? E que mais? Eu profetizo coragem, amor, verdade, ousadia. Eu profetizo uma vida com Deus como você jamais teve, profunda, extensa e verdadeira. Eu profetizo que a tua família é toda blindada. Eu profetizo que o teu negócio é blindado por Deus. Eu profetizo que as suas emoções são blindadas, que é super importante isso. Eu profetizo que onde você chegar, você vai ser acompanhado pelo brilho da sabedoria, o brilho de Deus. Eu profetizo que a partir desse momento você tem uma nova aliança com os teus familiares, refeita e regenerada. Eu profetizo que a sua vida e o melhor da sua vida começa agora. Amém, gente? Amém. Então é isso que eu profetizo. Gratidão, linda. Gratidão também. Um grande beijo, viu? Aí, brasileiros lindos. Beijão. Fiquem com Deus e quem quiser aqui. E procure a gente no direct, né? Se tiver alguma dúvida, se tiver dúvida, procure a Lívia. Se tiver alguma dúvida, procure a mim também. O que eu puder ajudar, né? A gente tem que nos unir, né? Porque tem coisas, habilidades que uns têm, outros não têm. Então, nós sabemos quem tem e quem pode nos ajudar, né, nesse contexto. Minha amiga linda, tá bom? Também. Um grande beijo, fiquem com Deus. E eu vou... Lívia, fica tranquilo, aí eu vou só colocar uma musiquinha, vou pôr o Quero Agradecer do... Deixa eu só tirar aqui um pouquinho, do André Valadão. Deixa eu ver se você está me escutando. Vou só finalizar aqui. Isso aí, Lu, amanhã juntas. Tá me escutando? Tô, estou escutando. Dá para escutar? Eu quero agradecer. Então, eu vou finalizar com eu quero agradecer. Se fica à vontade, viu, Lívia? Se você quiser ficar, se você quiser. Ímpar, tá? Tudo bem. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe.
Tá bom, gente. Então, eu vou só finalizar aqui com esse daqui. Essa música é muito linda. Você conhece, Lívia? Essa música do André Valadão, Quero Agradecer? Dá para escutar? Como posso agradecer a Deus? Dá para escutar? Estou ouvindo mais só o som, mas a letra eu não estou ouvindo, não. Ah, não dá para escutar a letra? A letra eu não estou conseguindo ouvir, não. Gratidão, Lucinéia. Quero agradecer ao Salvador. E vamos nessa então, Lívia. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Excelente noite de descanso. Revigorados. Tchau. Tchau, Lívia. Beijo.